Cultura Livre por Tião Doá. Experiência. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um Cultura Livre no seu charmoso radinho de pilha in High Definition. E hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui, direto de Minas Gerais, Tião Doá, Luiz Gabriel Lopes e Gustavito Amaral, os dois representando. Tem um terceiro elemento que não veio, eles têm um disco lançado que é o Tião Experiência, esse aqui que tá na minha mão. Chamei o Rony de volta, né, Rony? Rony adora quando eu falo o nome dele, então às vezes eu fico falando, sabe? Que ele fica todo feliz. Sua família, né, ouvindo. É, né? Tipo, a família dele fica todo dia ouvindo, aí quando eu não falo, rola aquela chateação. Tem o terceiro integrante que não está aqui, que eu falei. É o Juninho Bituruna. Juninho Bituruna, que teve que pegar voltar. um avião lá pra Belo Horizonte, Tabira, Valadares. Fica naquela região ali. Mas vocês estão aqui. Tem um monte de gente aqui fazendo mil coisas. Ah, não conheço o Tião Doar, não conheço o Tião Duarte. Aí tem o Júnior aqui. O que é esse Tião Doar? Não conheço, mas estou tão curioso. E aí ele pergunta, o que eles acham disso? De eu não conhecer. Hoje em dia a música é dia após dia? É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha a música. É, com certeza, né? Formiguinha demais. De grão em grão a gente vai tentando colher. Montando formigueiro. Mas esse nome Tião Doá, ele dá muita confusão mesmo, porque ele é uma palavra inventada, né? Não existe essa palavra, a gente misturou duas palavras, Tamanduá e Sebastião. Aí a gente foi tocar num bar uma vez e o próprio dono do bar é que sugeriu que a gente mudasse o nome, porque ele achou que o nome era muito grande, muito ruim, já tem esse problema dos nomes grandes, né? Aí ele falou assim, não, Tamanduá. Ele falou Tião, isso que ele é do não, Graviola e o Lixo Polifônico, que é um nome bem grande, né? É que a gente até nem tá tentando se libertar do lixo polifônico já tem um tempo já. Ah, mas é difícil, só Graviola. É, porque na verdade vira um nome difícil às vezes não cabe quando você vai escrever no cartaz e tal. Mas aí o Tião virou essa coisa de Tamanduá Tião, que virou Tião Doá, entendeu? Então é uma palavra que não... É como se fosse o Tamanduá Sebastião, só que é um apelido carinhoso para um Tamanduá chamado Sebastião. E aí virou Tião Doá. Que é um nome bonito, apesar das pessoas estão brincando aqui, mas é um nome bonito. Vamos começar fazendo uma ao vivo? Podemos. Qual? Vamos tocar uma do disco, então. Como chama? Chama Rui Macacada. E de quem é a composição? Dos três? Dos três. Legal. Os três tiões. É inspirado num personagem real, essa história. Rui Macacada. Rui Macacada. Rui Macacada. Rui Macacada. Banana d'água doce pro menino, puseram na mamadeira, 4 dentes de moganga, rapadura e guaraná. Macacada. Macacada. Nascido da mulamba, indiferença, com mandinga de excelência, fez mambembe uma cantiga pras meninas do rosa. Bicicletou pro ar, pirata em Madagascar. 40 camelos que ele trocou por 4 mulheres que ele perdeu no jogo do bilhete da última hora. El cerebro leso se aproxegou, mas de andro bueno dá mole não. E todo o dinheiro que se gastou com tanta canção pra macacada, macacada, macacada. 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 Macacada.
macacada. Pimenta, nóis dos Zotera, colírio, conspirata do Caribe, Cabo Verde era swing, só cachupa e funaná. Macacada. Macacada. Criado na mulamba da panela, peixe frito como ela, cospe sombra e água fresca pros meninos não chorar. Se completou no mar, de Alfama pra Gibraltar. 40 mutetas que ele desfez com 4 minutos de xalala. Amigo das muchachas de Copacabana, El Tio Muamba negociou na pendureta do embaixador. E agora comprando seu caminhão, é muita emoção pra macacada, macacada, macacada. Macacada, comprando caminhão, tá comprando caminhão. Macacada, comprando caminhão, tá comprando caminhão. Macacada, comprando caminhão, tá comprando caminhão. Macacada. Tião do Arro e Macacada aqui no Cultura Livre. O Gui Brandini tá aqui falando salve o som do violão e a Thay falando que bacana a sincronia dos dois. Como é que começou o Tião do Arro? Bom, começou em 2011, quando o Luiz me ligou e falou assim: vamos fazer uma banda pra gente viajar pra Europa? Uau, começou assim. Começou assim, porque a gente tem um edital lá de Minas chamado Música Minas, que é um programa do governo que banca passagens para viagens internacionais, né? E aí, quando a gente descobriu esse programa, a gente pensou que seria uma grande chance pra gente viajar, porém, os outros trabalhos que a gente tem, eles envolvem muita gente, né? E aí, mesmo conseguindo um apoio desse tipo, fica difícil, porque tem toda a logística de hospedagem, transporte interno e tal, alimentação. Muitas vezes os shows que a gente consegue, né, não dão Não cobre tanto isso quanto a tudo. gente poderia ganhar, então... Ou aí merecia ganhar, né? Fazer esse trio, né, para poder fazer essa viagem, entendeu? E aí a gente fez a primeira vez em 2011, né? Foram mais de 30 shows em 5 países e deu muito certo, assim, por causa justamente dessa ideia, assim. A ideia era fazer um trio onde a gente pudesse tocar nossas composições, né? Tanto que a gente E aí se vocês já alterna, ganharam o né? edital? Na banda a gente se alterna entre o baixo e o violão. Isso foi em 2011, a gente passou no edital, fomos pra Que bom, Europa. né? Porque podia ter... Não... Podia não ter passado. Não, mas na verdade tem isso também. Assim, o edital foi uma coisa que veio depois, assim, foi um mecanismo que a gente achou, assim. Mas na verdade a história começou também um ano antes. Eu tinha ido pra Europa com Graviola e aí eu conheci o Juninho lá, que é o baterista do Tião. E ele ficou lá um tempo e tal, a gente ficou fazendo som. Você conheceu ele na Europa? Eu conheci ele em Lisboa, apesar Ele dele morava lá? Na época ele tava fazendo uma viagem também pra tocar, tipo, mesmo esquema, assim. Legal. Ele tinha ido pra tocar com alguns outros trabalhos dele e tal, a gente acabou se encontrando, tinha uns amigos em comum lá em Lisboa. Aí a gente ficou muito próximo, assim, fizemos muitos shows lá, muito som, assim, nem tinha banda, nem tinha nada, assim. E foi quando eu produzi o meu primeiro disco, assim, solo e tal, que é aquele branquinho que eu já até te dei. Já. E o Juninho toca nesse disco. E aí, quando a gente voltou, o Gustavo tava chegando da Argentina, né? Na verdade, ele tinha feito uma viagem tocando também na Argentina. A gente se falou, assim, tava rolando essa ideia de montar um trabalho menor, porque já tinha o Graviola, o Gustavo tava começando a fazer o trabalho com a banda dele e tal, e a gente... Qual que é a teve essa banda do sacada. Gustavo? Gustavito. Ele A tem uma banda que chama A Bicicleta. banda do Gustavo chama Gustavito. A banda do Gustavo também agora chama Bicicleta, que ele tá até lançando um... É mais uma. na verdade, sim, a banda que acompanha o trampo dele, né? Que ele tá lançando... Gustavito do e disco Bicicleta, aí, é isso? Não, na verdade o trabalho chama Gustavito mesmo, meu nome. Só que ele passa por várias formações, né? Porque Entendi. às vezes eu toco sozinho, às vezes eu toco com 3 pessoas, às vezes eu toco com 5, às vezes eu toco com 8. Então isso varia muito, mas eu tô gravando um disco agora, né? Tô até com uma campanha de crowdfunding no Catarse. Ah, legal importante de falar. divulgar também, É bem bom. www.gustavito.com.br. Tem os links lá todos. Eu lancei um EP de 3 músicas.
que é uma espécie de prévia, assim, do que vai ser o disco. Legal. Gustavo Ita Bicicleta. E aí tem a campanha lá também, então quem quiser conferir. Bom, aí ele tinha voltado da Argentina, vocês E se aí, encontraram os três, resumo é da isso? história é mais ou menos esse, que a gente começou tocando nos botecos lá em Belo Horizonte mesmo, bem sem um repertório próprio, porque assim, o Gustavo tinha muita música dele, eu tinha muita música minha, que não estavam ainda arranjadas e gravadas e tal. Aí uma parte dessas músicas entrou pro repertório do Tião, mas logo na primeira viagem a gente entrou num processo de composição bem intenso, assim. E as músicas todas desse primeiro disco são feitas durante a viagem de 2011. E tem essas figuras, né? O Rui Macacada, por exemplo, foi um cara que a gente conheceu mesmo. E aí tem essa coisa da viagem, assim, que o imaginário mesmo da estrada, assim, que tá muito nas músicas. Eu né? acho que faz parte mesmo, assim, da construção da ideia da banda, essa onda de viajar. Assim. Quanto Apesar tempo de que a vocês gente ficaram viajou nessa... pouco pelo Brasil. Assim. É? Brasil é mais difícil que a Europa agora. Porque a gente já bem fez mais. três turnês na Europa, na verdade. Nossa, Entendeu? Nos últimos 3 anos a gente foi pra lá no verão. Passou lá. que em delícia. média, Vocês mês, precisarem de 2 hold, meses. dá uma ligada aí. Mas na verdade, assim, não sei se você ia achar tão delícia Ah! assim, não. Porque a muita gente macacada fica que rola. totalmente. É meio uma banda meio hippie também, entendeu? Sério, não tá dando pra perceber. A gente dorme em. Tipo assim, a gente vai lá pra Europa, mas a gente vai dormir, tipo assim, onde der, na casa dos outros. Esse primeiro ano Fazendo a gente... contato com amigos, entendeu? Tocando desde um boteco até uma ocupação punk, até um essa hotel coisa 5 das estrelas, até um ocupações, festival, assim, foi entendeu? legal que a gente toca no primeiro em ano qualquer a gente lugar, assim. rolou uma coisa bem interessante, que foi esse lance das ocupações. Que a gente, como não tinha um circuito muito aberto, assim, a gente acabou colando com uma galera, assim, que eu já tinha conhecido algumas pessoas, o Gustavo tinha uns outros contatos e tal, o Juninho também, porque na Europa tem muito esse movimento de squatting, assim, né, que são prédios abandonados e tal, e a galera transforma num centro cultural. Isso é uma coisa que está começando a ficar forte no Brasil aqui também. Aqui tava rolando, Mustachos Apaches vieram outro dia gravar e eles estavam ocupando também um prédio, fazendo uma ocupação artística. E aí era isso, assim, um dia a gente tava tocando ocupação, no outro dia num hotel, 5 estrelas, tipo assim, matando o cachezinho no hotel, mas sem, E é sem bastante muita... correria, assim, passa bem apertado, realmente conseguir bancar tudo. Assim. É, Mas no final dá certo. Dá, né? por ser um frio também facilita muito, assim. E agora vocês vão tocar em São Paulo, que é importante falar que as Na pessoas... verdade, a gente tocou esse final de semana. já tocou? É uma pena, assim, um programa póstumo dos shows. Programa póstumo. Mas que foi bem triste. Na legal. casa do Mancha, Zé Presidente. E vocês voltam em breve. Foi legal. Ou São a Paulo é ideia mais agora difícil que a ideia Europa, agora né? tá mais presente, pois é. Tá mais difícil Depois tocar de 3 turnês na Europa, primeira vez que a gente veio pra São Paulo. A gente quer voltar no Nossa. segundo semestre, porque a gente vai pra Europa agora no meio do ano de novo. E aí no segundo semestre a gente deve voltar aqui, se tudo correr bem aí, fazer umas datas aí de novo. Muito louca essa frase, né, gente? A gente vai 4ª vez pra Europa e se tudo der certo, talvez Mas São a Paulo gente é mais volte difícil pra mesmo, São é Paulo, Mas é a né? realidade verdade. mesmo do Brasil, eu acho assim que ela é dura mesmo, entendeu? Acaba que chega lá fora do país, o pessoal valoriza mais, assim, né? Não sei se é uma E a questão própria de oferta estrutura também, eu acho. A estrutura do mercado, assim, é um pouco mais... Eu acho que é mais consolidada, entendeu? E vocês acham que valoriza quando volta mais? Também, não, claro. Mas isso é uma bobagem, na verdade. Uma bobagem. Né? O tamanho do mas mundo. isso é um vício, eu acho, da imprensa brasileira, assim, que você tem que... Né, tipo, o nosso objetivo, na santo verdade, de não casa foi não esse, faz não. milagre, O objetivo né? nosso não foi esse, assim. A gente escolheu a Europa mais pela facilidade que proporciona, assim. Mas a gente poderia ir pra qualquer lugar, assim. E também o a negócio é a gente tinha gente muito tocar. amigo. Onde a gente estiver, a gente quer tocar o máximo possível, entendeu? Mas a gente tinha muito amigo em Portugal também, tem isso, né? Teve uma história que construiu uma ponte legal, assim, entre Lisboa e Belo Horizonte, assim. Tem uma galera que circula, assim, tem algumas bandas. Legal. Muitos músicos, assim, fazendo essa ponte, assim. Bem legal. Vamos mais uma ao vivo? A gente vai tocar, então, uma que ainda não entrou pro repertório do Tião, mas é uma música que a gente compôs agora, eu, o Gustavo e um outro amigo nosso, que é o Chicó do Céu. Chicó do Lá Céu? de Belo Horizonte, lá de Contagem, na verdade. Chicó com CH ou com X pra eu escrever a Com plaquinha? CH. E a gente fez uma viagem no final do ano e compusemos uma leva nova de músicas, e essa é uma chamada Lembrete, que vai ser Batizou de incorporada, Canções de Verão. vai ser incorporado nos repertórios aí em breve. Bora? Manda o base aí. Pensei que você ia tocar a primeira e só ia entrar no segundo. Não, eu entro na inversãozinha aqui. Na primeira. Tá. Não é isso? Meu
amigo, não se esqueça do dia em que isso começou. E desde então, de tudo que essa vida deu, meu amigo, reconheça, o barco que nos leva é um, e o sol que nos aquece a voz e o coração é bem maior do que esse medo, esse nó que aperta vez em quando o peito e devagar fortalece a caminhada. Despertar pra uma nova travessia, deixar esvaziar, saber que a hora certa logo vem. Sem pressa deixe estar, que não demora. Não se esqueça que esse violão é seu endereço e que esse verão é só o começo de outros tantos que virão. Eu sei que nunca vai faltar. Temos muito que aprender com o que já passou. Se concentre, meu amigo, no impulso que nos faz cantar e faz brotar a poesia sempre devagar. E é devagar que se desfaz todo medo que insiste em apertar os nós. Mas, meu amigo, reconhece-te a ti mesmo. Dê valor ao caminho que te escolhe. Palavras têm poder e os rastros que deixamos por aí depressa vão chegar no infinito. Não se esqueça que esse violão é seu endereço e que esse verão é só o começo de outros tantos que virão. Não se esqueça que esse violão é seu endereço e que esse verão é só o começo de outros tantos que virão. Tião do A com lembrete aqui no Cultura Livre. Patrícia Soares está aqui no chat perguntando: Rô, pergunta para eles como é compor em 3. Como é que é juntar tantas ideias de 3 mentes em uma única música? Bom, geralmente é parte de estímulos, assim, nessa coisa das turnês, né? Parte de estímulos bem cotidianos, né? Assim, tipo, tá rolando alguma treta para resolver, alguma história que deu errado, algum lugar que a gente chegou atrasado e Ou por então isso alguma coisa que deu certo também, às vezes. também, mas na maioria das vezes é treta pra resolver, entendeu? Que motiva, né, assim. Não, eu acho que isso é o espírito de uma espécie, talvez, assim, de composição que o Tião tem, que são as músicas que são feitas dentro desse contexto e tal. Mas a gente também procura fazer de tudo, assim. Por exemplo, a próxima música que a gente vai tocar é uma música que a gente fez inspirada nos Beatles, entendeu? Então a gente tentou mesmo, assim, usar referências dos Beatles na construção da letra e da música e fazer isso, assim, já é um contexto completamente diferente, uma ideia completamente diferente, apesar de a gente ter feito também num contexto de viagem, com a participação dos 3 e tal. Que a gente tava lá em Birmingham, que é uma cidade do interior lá da Inglaterra,
E a gente ficou lá na casa de um amigo, então a gente foi tocar num festival lá, e aí um dia que a gente não tinha show e tal, a gente começou a viajar numa progressão de acordes e tal, e aí fizemos uma música em inglês e tal, e acabou que essa virou uma referência mesmo, né? Essa coisa dos beats, que é uma referência, né, incontornável para todo compositor, eu acho, assim, para todo cancionista, né? Mas é isso, assim, geralmente é um processo bem... sem uma metodologia muito fixa, né? Na verdade, eu acho que é isso. Assim, E vocês que- compõem bem muito, orgânico, né? É uma coisa bem orgânica, assim. Vocês não param de compor, né? Não. A gente costuma também compor Eu por conheço- estímulo, muitas vezes, assim, tipo... A gente, às vezes, tem uma demanda, assim, a gente precisa de fazer uma música sobre tal sobre assunto. determinado assunto. É. Igual uma das que a gente vai tocar também veio dessa forma, assim. O pessoal tá aqui falando já, ó. Maria Fernanda vi no Face, quer dizer que tem estreia da canção tal aqui ao vivo, tem essa estreia. O Marcelo Braga tá falando som de altíssimo nível, tem que rolar um abraço shot pro dos Marcelo 26 e lembrete. Lembrete acabou de rolar. Aí eu mandar um abraço Um pra ele. abraço pro Marcelo aí. Carol nosso- Mendes tá falando, eita meninos, chega de Europa, mais São Paulo, por Por favor. favor, Carol, chama Por a gente. favor. Quando você fizer aniversário, chama o Tião. É baratinho, é só 3, entendeu? Em vez de você ir numa Chama o boate, Tião pra sua festa de 15 anos, gastar aniversário, caro, gastar casamento. dinheiro. É. Vocês fizeram um monte de vaquinha, né, já? De crowdfunding, financiamento na verdade, coletivo, fez um, né, do vaquinha. Do Tião De teve um turnê ou de só. disco vocês Fizemos fizeram? ainda turnê do ano passado ou retrasado? Foi do ano passado. E rolou bem? Como Rolou, é que foi? foi Rolou. difícil, mas rolou, assim, funcionou. Esse lance do crowdfunding eu acho que é uma coisa que passa pela construção de um hábito também do ouvinte, porque acho que a gente viveu aí um período dessa coisa da música independente para internet, tudo de graça, baixa tudo de graça e tal, que isso é ótimo, na verdade, né? Tem um lado de libertação, assim, mas desacostuma um pouco a galera, eu acho, a entender que o processo de viver como Sim. músico, como artista e tal, é foda, bicho, porque você não tem... Tipo assim, você não tem uma coisa fixa e tal, você quer produzir um disco, ou você tem que aprovar um projeto, ou você tem que ter um emprego para juntar dinheiro para gravar o seu disco. Tipo assim, a gente, no caso, vive só de música mesmo, já tem uns anos e tal. E é uma realidade bem inconstante, apesar de ser a escolha, né, que a gente fez, assim, mas financeiramente mesmo, assim, é aquela coisa, cada mês é um perrengue, né? E aí quando você vai, por exemplo, fazer um projeto, gravar um disco, fazer uma turnê, alguma coisa que precisa de dinheiro, essa plataforma é muito legal, porque às vezes a pessoa, tipo como é que ela chama? Carol. Ela pode chegar lá e dar R$20, ela nem conhece a gente, entendeu? Aí ela vai lá e dá R$20 no Catarse, isso numa rede, né? Isso já faz uma diferença muito grande, né? Teve uma banda que veio aqui no Cultura Livre que lançou disco, que aí que um ouvinte daqui chamou pro casamento. Então ele pagou a maior cota lá e aí ele Legal tocou demais. no casamento deles. Legal demais. Que é A um gente já preço fez bom até pro alguns casamento, casamentos, né? Inclusive, o Tião tem esse serviço. Show de casamento. Assim, E é isso, a gente já tá fez numa algumas nova vezes. fase, né? Sábado a gente gravou com o Mombojoy, a gente tava falando disso um pouco, que a gente já disponibilizou tudo de graça, vocês já mostraram tudo, como faz, essa parte já tá resolvida, de liberar, de não sei o que agora tem que achar um jeito de vocês ganharem com isso, né? Também. total. Viabilizar, né? Não é nem ficar rico, não. Não, Viabilizar, pagar o arroz com feijão. Tem a né? ideia do Dê o Seu Preço também, que é legal, assim, né? Também é Às legal. vezes disponibilizar a música, a pessoa pode baixar de graça, mas se ela quiser também, ela pode. Dar alguma coisa já ajuda, né? Vamos mais uma? Vamos Mosley, então, que você falou, né? Como é que chama? Chama Mosley Saucers. Mosley? Mosley é o nome do bairro lá. Moseley, Calma aí, vocês vão ter que Moseley escrever, ó. com Y. M- Vocês vão não. fazer a placa. antes. M-O-S. Calma aí, deixa que ele faz a plaquinha pra gente dar uma subvertida. Aí você coloca o nome e embaixo os compositores. Vou colocar. Só aqui, ó. Mosley. Sara Andrade tá falando, Gustavito tem que voltar pra Paraíba com o Tião do A agora. Pois é, tô com esse plano aí também. Então, ó, Um beijo pra Sara aí, pra todo mundo aí da Paraíba, Ceará. Fiz uma turnê lá esse ano, foi bem legal. Muita gente querida. pronto. Esse funcionou. Tá ótimo. Mosley Saucers. Isso aí. Falou bonito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5.
Carrots and chocolate upon the grass, clouds passing by with the wind. Seems like the sun's playing hide and seek. Landscapes are all Beatles songs. No regrets, time to understand the way it was. Once again, it's all spinning around. Paperback rhythms vibrating the walls. Waterfalls inside the brain. Seems like the weather blows lemonade breeze. Orange have flowers around. Learned again, flying saucers, rainy rainbow tea. Once again, we just following them. Sun is everywhere and I can also hear the grass rapping in my words while I am sleeping in my meantime. Happiness is such a magic carpet into the time to understand the way it works. Once again, we just follow them. Marmalade orchids like pipes growing fast. Tiles at the eyes are getting high. Seems like the kids are now ruling the game, teaching the way to be free. No regrets, time to understand the way it works. Day by day, it's all spinning around. Handmade clouds forest, it looks like a movie scene, right on a flying ice cream vein. Water like glass reflects a reflection. I ain't got no reason not to believe. I ain't got no reason not to believe. Learned the game, flying saucers, rainy rainbow tea. Day by day, we just following them. Sun is everywhere and I can also hear the grass grabbing in my words while I am sleeping in my meantime. Happiness is such a magic carpet into the time to understand the way it works. Once again, we just following them. Sun is everywhere and I can also hear the grass grabbing in my words while I am sleeping in my meantime. Happiness is such a magic carpet into the time to understand the way it works. Once again, we just following them.
Tião Duá, Mosley Saucers, aqui no Cultura Livre. Tem um monte de elogio. A Thay, nem parece que tá faltando um. Fernando Soares, cara, que som foda. Janaína falando, Tião Duá é muito amor. Aí Sérgio Pontes, que som de violão mais limpinho, uma delícia de se ouvir. Só elogios pra Obrigado, vocês. galera. Gratidão. Ó, todo mundo que tá aí viajando aí no som, a gente convida para ir lá no Facebook do Tião, dar aquele joinha lá, facebook.com/Tião Duá. E tem um canal no YouTube também que tem um bocado de coisa, que a gente sempre posta vídeo lá e tal. É fácil de conhecer as coisas na internet aí. E pra baixar o disco, Pra como diz baixar meu tem pai, também no Tem Facebook também o no link. Facebook É. o link para Flavors. tem lá pra baixar. É. Bom, vou fazer a apresentação de novo, gente, que isso aqui depois, como vocês bem sabem, vira um trecho do programa de TV. Então a gente faz várias apresentações, não é que eu sou maluca, tá? Vou fazer de novo agora, ó. Acompanha esse momento e vai com a gente. Tá preparado, Rony? Eu vou falar aqui, aí a gente vai pra lá, é isso? Combinado? Isso? Vamos lá, gente, quem sabe vai todo mundo junto agora. 1, 2, 3. Olha que engraçado que a gente tá falando. Eu nunca abri assim o processo, eu vou apresentando várias vezes, mas hoje, como a gente não vai dar tempo de tocar música gravada, eu vou fazer assim, tá? Entendi. Hoje, no Cultura Livre, eu tenho o maior prazer de receber Tião Duá, que tem esse disco aqui lançado, que é o Tião Experiência. Vou apresentar os dois aqui. Aqui do meu lado tem o Luiz Gabriel Lopes, do lado dele, Gustavito Amaral. Tá faltando o terceiro integrante que está em Minas, mas está aqui Juninho bem Bituruna. representado. Juninho? Ibituruna. Juninho Ibituruna, mas está bem representado aqui. Tem um monte de pergunta. Calma aí que eu vou voltar, que eu tinha visto uma pergunta. Aqui, voltando, volta. Nós temos perguntas meio profundas, tá? Vou fazer esse, mas... Bruno Felipe falando, graviola e suas ramificações. Esse movimento é tipo um novos mineiros? Na verdade, tem muita coisa acontecendo em Minas. Assim, o Graviola não é nem 1% da quantidade de bandas que tem lá, né? Então vale a pena dar uma surfada na rede aí da galera, porque esse ano, por exemplo, tá tendo vários lançamentos legais, assim, de vários discos foram lançados esse ano. E me ajuda a lembrar aí, o Tchakov O Hugo lançou tá aqui, disco. ó, falando, ó, falem da cena de BH e outros belos artistas que estão ralando muito na música. Então, Pois tem um o do lançamento bem Tchakov. legal, que é legal de falar. Essa semana vai acontecer o ANA, que é o coletivo ANA, a Mostra Nua de Autoras, que é um trabalho bem legal também que o pessoal tá fazendo lá, que são, se não me engano, 8 ou 9 compositoras e cantoras que iniciaram esse coletivo aí já tem acho que mais de um ano, no intuito assim de fortalecer a produção feminina composicional, entendeu? E aí elas estão lançando o disco agora dia 5, quinta-feira, lá em BH, vai ter o lançamento desse disco, vai ser muito especial, assim, então recomendo todo mundo pra ver. Não dá nem pra falar o nome das meninas, porque senão tem que falar de todas, né? Vai esquecer alguma, melhor deixar assim. Tem esse ano que é bem legal, o disco acabou de sair, esse processo que o Gustavo estava falando. Esse ano também saiu o disco do Alexandre Andrés, que é um amigo nosso com quem a gente tem um outro trabalho também, que é o Terra das Laranjeiras. Inclusive a gente vai estar aqui, né? Domingo que vem. Domingo que vem. Aqui em São De novo Paulo? aqui em São Paulo, com o Terra das Laranjeiras, que é esse trabalho, que é eu e o Luiz e o E Alexandre. o Alexandre Andrés. Vocês vão fazer show aqui em São Paulo? Vamos. Aonde? Lá no... No Rio Verde. Centro Cultural Rio Verde. Rua Belmiro Braga, 95, se minha memória não estiver falhando ainda, e talvez esteja. Mas acho que é isso, todo mundo conhece. Sei. E aí o Alexandre lançou um disco dele esse ano também, do trabalho dele. Chama Olhe Bem as Montanhas, muito bonito o disco. O que mais? Tem o disco do Tchakov que eu tava falando, que é um amigo nosso que fez uma experiência muito doida, assim, de produzir um disco todo sozinho, com muita coisa eletrônica na casa dele e tal. Fez show de lançamento agora há pouco tempo, bem interessante, chama Impressões o disco dele. Tô Tem o esquecendo. Bracini também, o Marcos Bracini, é. que lançou o disco semana passada também, foi bem legal. Bem bonito, com a participação de vários músicos lá da nossa cena. Teve ano passado, na verdade, mas que tá recente ainda, o disco da Jennifer Souza. Ela tá aqui no chat, ó. que manda um beijo pra Geninha. Geninha Tá aí. é. Maravilha de tarde aqui em BH, ouvindo os amigos queridos, Lu e Gu, Geni, com tô seu com belo saudade. Tião no seu programa. Ela vem pra São Paulo fazer show aqui. Ela perguntou, No será que Prata eu vou da te conhecer Casa. no dia 23 de junho, Roberta? É no Prata da Casa. Prata que ela da vai Casa fazer, aqui em é. São Paulo, dia Região 23, de- é isso? Vale muito a pena ver também. Do caralho o trabalho dela, assim, muito legal.
Quem mais? Eu te escrevo quando acabar aqui, tá? A gente com certeza está esquecendo várias coisas, porque lá tem uma produção grande, né, em vários gêneros, assim. Tem isso que é uma coisa legal, assim, que o cenário lá em Belo Horizonte, ele se mistura muito, na verdade, no final das contas. Assim, galera da música instrumental com a galera da música popular, a galera da música isso é legal. erudita. Rola um trânsito Rola um legal trânsito entre os bem- artistas, assim. Isso é bacana. Tem um movimento bem legal rolando lá de sarau também, assim. O Cadu dos Anjos lançou um disco esse ano, que é um brodinho lá do rap, acabou de lançar um disco dele. E a gente faz um trabalho também com rap bem legal lá em BH, o Tião. A gente faz tem uma casa lá que chama Gruta. A gente sempre faz um show eu lá vejo. convidando. Eu vejo os flyers duplo na de gruta, MCs, na gruta, na gruta. Você tem É um que ir lá, trabalho Roberto. bem- Quando bem você for em legal, BH, com os você- Eu movimentos tenho, eu hip fui hop uma lá de BH vez tá só. bem forte. A No gruta é Conexão bem legal. Vivo eu fui. Eu lembro. Legal. O Gravel até tocou. Tocou foi lá no nesse Parque graviola. Municipal, Foi super Eu lembro. bonito. Mas é isso, né? A gente tinha que dar um jeito Tem que também fazer um dessas Cultura coisas. Livre lá em Belo Horizonte. Você tem que deslocar a equipe aí, ó. Enfiar o Rony aí numa van. O Rony é né? perigoso, essas viagens, sabia? A última que a gente fez, eu até fiz uma plaquinha que estava escrito assim: se você encontrar o Rony, favor enviar para a TV Cultura em São Paulo. Força Ele esquece dessa. RG, ele se perde, é uma loucura. Não sei se vale a pena. É só por isso que a gente não tá indo ainda. Só por causa do Rony. Vamos mais uma ao vivo? Então, vamos fazer a estreia da canção chamada Cartão Vermelho. Dá um toque aí, meu Thiago. Vamos chegou o fazer a momento estreia. dessa estreia. Computador aí. Cartão Porque- Vermelho, que é uma Dá um música barra de- super apropriada para o momento, pelo que eu ouvi. Tem a mãe de dar o full screen. Ali, ó. Viu? Vamos lá, Lá em enquanto cima. eles Gente, arrumam só aqui, né, um dos babaquice detalhes tecnológico pequenos aqui. de nós Full três. screen aí, ó. A Bárbara Avelino tá falando um beijo da vizinhança. Beijo pra Vila. Saudosa Vila. Meus hip queridos. Vamos lá. Como é Então, que essa chama? música chama... A gente, Cartão na verdade, Vermelho, essa música foi aquela que eu falei que surgiu a partir da demanda, né? que a gente tava já discutindo isso. de Demanda muito tempo, mundial. já fritando nessa coisa que a gente tinha que... Desde fazer o ano uma- passado, né? Essa aí demorou pra sair, viu? Tipo assim, foi um ano que a gente ficou pra fazer ela, mas aí na hora que a gente Matutando, né? sentou pra fazer também, 2 horas a gente fez. É porque às vezes é isso, você tem que matutar durante muito tempo, né? E é de vocês dois ou dos três? De nós dois. Essa é de nós dois. A gente fez uma experiência interessante que foi abrir um Google Docs assim e ir fazendo Composição via Skype. a composição virtual, cada um na sua casa, assim. Uau, viva a legal. modernidade, né? É, Às pois é. vezes. Então vamos lá, então, vamos ver. A gente Viva ainda tá ela, meio às cru vezes. nela, mas ela vai ficar boa aí, gente. Em breve vai ser gravada, né? Vai ter um videozinho e tudo mais. Vamos lá então, né? Vou sair correndo da escola nesse dia, vai ter jogo feriado, tô achando bom. Vou sair correndo que hoje tem Copa do Mundo, desfilar pela avenida de papel crepom. Mas a tarde tava engarrafada, fiquei mais de 2 horas lá no ponto pra pegar o ilusão. Logo à frente a fila no hospital, dobrando o quarteirão. Vou sair correndo na avenida, vou pensando um pouco mais sobre essa história de ter Copa no Brasil. Sei de alguma gente que acha massa, já comprou o ingresso, torce, bota fé na seleção desse Brasil. Mas ainda ontem conheci Dona Maria, brasileira boa gente, cuja casa foi varrida e destruída, sem conversa, como muitas da favela, pra deixar pros gringos uma boa imagem do Brasil. Que Brasil é esse que se joga na Copa? E que Copa é essa que se joga no Brasil? Que Brasil é esse que se vende na Copa? E que Copa é essa que se vende no Brasil? Zil, zil. De repente escuto na avenida alguma coisa, uma bagunça, me parece a tal da manifestação. Bomba e correria, tem polícia, tem vinagre, tem até tanque de guerra desfilando caveirão. Gringos assustados, jovens revolucionários, pau quebrando e eu com medo desse batalhão de choque. Nem parece ser tão mal assim o tal do Black Bloc. Na
televisão parece que tá tudo lindo, as pessoas sorridentes e os patrocinadores. Na televisão vai tudo bem nesse país e nós não temos muitas grandes injustiças sociais. Mas até a lei já tá mudada, feito fosse ditadura. Cala a boca dessa gente que acredita numa arte feita no campo de várzea. Nada a ver com essa Copa, o maior roubo da história do Brasil. Que Brasil é esse que se joga na Copa? E que Copa é essa que se joga no Brasil? Que Brasil é esse que se vende na Copa? E que Copa é essa que se vende no Brasil? Zil, 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 zil. Cartão Vermelho, estreia mundial. Cartão vermelho, estreia mundial. Ó, a Beth fez uma pergunta aqui bem a calhar também. Cheguei agora, independente de ser a favor ou contra a Copa. Vocês acreditam que é uma oportunidade da música brasileira se disseminar? Se houvesse espaço, talvez, né? Eu acho que assim, o problema é que a música brasileira, que pelo menos que me interessa mais, assim... Depende do que você considera como música brasileira, exatamente, né? porque na maioria das vezes é uma coisa assim, a gente tem visto vários artistas assim, né, começando a aparecer aí, botando a cara no jinglezinho, né, do banco, na propaganda do iogurte da Copa, o sabonete da Copa e tal. E em geral são artistas que são, assim, eu acho pouco comprometidos com a política mesmo, não sei, assim, sabe, uma galera que tá num outro esquema já. Então, assim, a gente que está num lugar bem diferente, fora da indústria mesmo e tal, a gente ainda tem essa facilidade de ser a voz dissidente, eu acho, assim, e essa responsabilidade, eu acho, também, né, assim, porque, pelo menos lá em Belo Horizonte, a gente tem visto, assim, o processo mesmo de preparação, né, para o Mundial, assim, o que isso implica em termos de, né, tanto do comportamento mesmo, assim, da polícia, das instituições todas aí oficiais e tal, quanto também do planejamento urbano, das coisas, né, assim, é um absurdo, assim, sabe, é uma coisa, as pessoas realmente estão preparando a cidade para inglês ver, né, como se diz, assim, né, os problemas reais da cidade vão sendo empurrados para as periferias, né, e o lugar aonde vai acontecer as atividades, os jogos e tal, está sendo aquele processo de higienização, assim, você vai tirando os moradores de rua, vai proibindo uma série de coisas, né, assim, tá tendo muito problema com artista de rua lá em Belo Horizonte, por exemplo, que é uma estupidez completa, né, assim, que num momento em que vai ter tanta gente, assim, de fora, né, e de repente você, em vez de você fortalecer algum tipo de flexibilidade nisso, né, falar assim, não, né, aí sim seria... Deixar todo mundo aproveitar, né? Aí sim seria uma oportunidade. Aí sim seria uma oportunidade para todos poderem usufruir do contato mas com as outras culturas, né? E tal. Na verdade, acaba sendo uma oportunidade para a gente justamente escancarar todas essas contradições, né, que estão acontecendo, assim. A Thay tá aqui falando, pronto, encontrei o meu hino da Copa. Vocês têm que lançar isso nessa Vai rolar época, em né? breve. Vai lançar, Não deixa a Copa passar, gente, tem que fazer. A Juliana tá falando aqui, tô imaginando como é compor via Skype. Vocês fazem primeiro a letra e depois colocam o ritmo? Na verdade, não tem uma ordem certa, assim. É bem variável. Assim. É bem variável, às vezes é os dois juntos. No nosso caso, acho que a gente tradicionalmente faz mais as duas coisas juntas, assim. Acho que eu e o Luiz, a gente tem a tendência de mexer nas duas partes. Mexer nas duas coisas, vai nascendo juntas. Bom, mas varia mesmo, assim, esse processo. Essa foi uma experiência que a gente nunca tinha feito, na verdade, de fazer pela internet, assim, e tal. Né? Nunca tinha feito eu com você, né? Mas cada um de nós já tem outras parcerias via Skype. Porque a gente mora na mesma cidade e tal. Mora até relativamente perto, mas a gente já tinha feito isso com outros parceiros, de longe, fora do estado, às vezes. O pessoal tinha esquecido aqui na hora que alguém perguntou, logo no começo, mas é que a piada foi boa, eu esqueci de contar. Como é compor em 3, aí alguém falou que compor em 3 é homenagem a Tuá, Tião Duá. Homenagem a Tuá, homenagem a Duá, né? Homenagem a Duá, gente. Bem mesmo. Bom nome pra um dia a gente faz um disco, assim. Disco, né? Nossas músicas mais sensuais. Nossa, é verdade. A gente faz uma compilação das músicas. Compilação de composições eróticas do Tião, né? Homenagem a Duá. Tá fechado já o nome. Já tem o nome, agora vocês têm que começar a trabalhar nessa próxima... Vocês vão pra Europa logo mais, né? Próxima demanda, né? Músicas eróticas. Músicas eróticas do Tião. Movimento sensualiza. Sensualiza Tião Duá. Bom, o disco tem o Facebook deles, que é Tião Duá.
Tá lá o disco no SoundCloud. Pra comprar o disco, escreve pra vocês? Pra comprar o disco, tá vendendo pelo Quarto Amado, que é um site lá de Belo Horizonte, assim, que tá vendendo alguns artistas, fazem a entrega e tal, é bem fácil, assim. Quarto Amado? Quarto Amado, tem no Facebook, facebook.com/Quarto Amado. E Também um site chama Música que Vem de Minas, que também vende, a música que vem de Minas. E tem também aqui em Sampa, a gente colocou pra vender na Casa do na Núcleo. Casa do Núcleo, é Na verdade. Casa do Eu Núcleo. tive Boa lá lembrança. também no sábado, teve um show de uma cantora, parceira minha, Irene Bertacchini, também lá de BH, muito legal. Eu fiz uma participação no show dela e deixamos os discos lá pra vender com o Benja. E a Casa do Núcleo é um lugar quiser. especial também. Muito especial. né? Pode ir lá conhecer também, bem dar uma legal. passeada, encontrar gente especial, que lá é bem bom disso. É. Vamos fazer a última? Qual que era mesmo a Vamos. última? Caravana. É dos 3 essa? Não, essa... não é. Essa a dos gente fez no ano passado, assim, no finalzinho da turnê. Essa a gente também não registrou ela ainda. Podemos ir? Já vi a caravana trazendo mulheres, crianças e animais, todos artistas de bem. Já chegou no vilarejo, abrindo janelas, olhares e desejos. Hoje tem noite iluminada de fogueira. Alguns ali sonhavam um perfume. A madrugada tinha mais coragem pra reviver os sonhos de criança. E criança sonha sem parar. A lembrança firme num quintal. O mês que vem já vai raiar. E aquele amor que desanuviou vai cantar na próxima estação. Vai chegar além, o que passou vai se guardar. Uma cidade, aquela tarde, o farol, aquele bar. O nosso baile, uma fogueira boa de pular. Dá na cabeça uma cor de chegar além. Depois do som daquele ombro zen, salam aleikum, namastê, amém. Arro, amor, saravá, salam aleikum, namastê, amém. A todo santo que do samba vem, salam aleikum, namastê, amém. A todo samba que do santo vem, salam aleikum, namastê, amém. Arro, amor, saravá. Já partiu a caravana, levando cantigas, saudades e promessas de voltar pra ficar. Lá na próxima vila repetem-se personagens e histórias, e o final já se contou. Noite apaixonada, lua cheia,
alguns ali buscavam qualquer coisa pra se esquentar naquela madrugada e reviver os sonhos de criança. E criança sonha sem parar. A saudade num cartão postal, só peço a Deus fazer chegar. E o nosso amor, que seja como for, vai girar o mundo por aí. Vai, esse cansaço já não faz perder de vista o rumo certo do farol, a nossa sina de artista, a nossa fé de vagabundo, diplomado popular. Dá na cabeça uma cor de chegar além, depois do som daquele ondo zen. Salam aleikum, namastê, amém. Arro, amor, saravá. Salam aleikum, namastê, amém. A todo santo que do samba vem. Salam aleikum, namastê, amém. A todo samba que do santo vem. Salam aleikum, namastê, amém. Arro, amor, saravá. Saravá, arro, saravá. Caravana de Tião do Ar, encerrando Cultura Livre. Eu lembrei do Chico Buarque cantando na carreira, a arte de deixar algum lugar quando não se tem para onde ir. Eu sempre chorava quando ouvia essa frase, eu lembrei disso agora. Tem um monte de recado. Matias Serrano me perguntava por que Gustavito nunca havia estado em Cultura Livre e aí está em vivo. Bien aí. Mis felicitaciones para ambos y para Roberta que muestra de este modo la cultura. Saludos desde Argentina. Valeu, Matias. Tem também aqui Renan Tião do A comanda, Miguel Jacó. Tem a Copa, o seu glamour, mas não nos enche a barriga. Mas curar as dores de um povo honesto e sofrido, e seja lá como for, vamos apostar no amor e não nos sintamos vencidos. Parabéns, moçada, pela excelência musical de vocês. Valeu. Pedro, que energia boa, enfim, tá cheio de Bom coisas. demais, agradecido Legal aí demais, por todos brigadão os ouvintes todo aí. mundo. Queria agradecer demais vocês. Segunda-feira é sempre um dia difícil, né? Para todo mundo. Aí, quando eu acordo de manhã, eu acho que o meu dia só começa nesse momento aqui, sabe? Que eu entendo aonde eu tô e por que eu tô aqui, por que eu gosto tanto disso. Bom demais. Bom, legal. Então, eu queria agradecer Bonito. vocês por começar a minha semana. Valeu. Agradecer todo mundo que participou. Um beijo e A até... gente pode só mandar um beijo Pode? pro nosso querido anfitrião, Flávio Tris. Ah, salve. Flávio beijo. Tris, valeu Amado demais. amigo. Nesse momento acho que ele Inclusive- tá ralando freneticamente, nem vai poder nos ouvir, mas E ele, inclusive, tem um fica show. no espiritual aí. Ele tem um show domingo também. A gente nem Aonde? vai poder ver, eu acho, assim. Sabe onde é, não? É no... Serraria? Serralheria. 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 Flávio à Tris, noite. então, domingo, na Serralheria, Domingo, que é dia lugar 8, demais também. Só lugar bom aqui também. Isso aí. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo e até amanhã. Pronto, essa valeu. Cultura Livre. Era isso? Era Cultura Livre, cara. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.